Você me falou que você conhece Casa Evandro. Bem ou por cima, não conheço muitos detalhes. Mas você ouviu o podcast? Teve um podcast? Sim. Eu confesso que eu demorei até consumir podcast em si, por conta até de algumas outras questões que eu tenho um pouco de dificuldade de consumir conteúdos que são muito longos, né? E o podcast, pelo que os meus amigos falam, é muito extenso e por aí vai. E eu nunca cheguei a contar esse caso para os meus seguidores, justamente porque eu sei que é um caso muito complexo e que demandaria muito tempo para eu sentar e pesquisar. E como eu gosto de pesquisar, tipo, tudo certinho, eu ainda não tive esse tempo de sentar, não, vamos tentar entender esse caso. Eu vou colocar uma mosquinha na sua cabeça aqui da dúvida. Porque o Ivan Mizanzuki, que fez o podcast, né, no caso Evandro, ele fez de forma brilhante, no final, ele consegue, inclusive, chegar nas fitas da tortura, né? É a história de, enfim, 7 pessoas inocentes, né? São colocadas como culpadas porque foram torturadas para confessar um crime que elas nunca cometeram. Enfim, o crime era relacionado a esse menino Evandro. Mas a gente, em paralelo aqui também, nas investigações e tudo mais, eu conversei com alguns policiais da época sobre essa questão do menino Evandro, do caso Evandro. E tem vários policiais que não acreditam que aquele corpo que foi dado como do menino Evandro seria dele. Tem um, inclusive, que fala, se pedirem a exumação do corpo, eu tenho certeza que não tem mais nenhuma ossada lá. Olha que caso bom de mistério aqui, Luísa. Não é? Então, vale a pena, enfim, colocar uma pulga também atrás da orelha de todas as pessoas, porque depois que eu mexi muito nesse caso, e eu, inclusive, o Ivan discorda, o Ivan acredita que realmente o corpo é do Evandro. Eu analisando, inclusive, todo o laudo, né, enfim, genético que chegou, tem umas coisas meio estranhas em relação à arcada dentária, enfim, né, dos dentes ali que estavam para nascer, porque ele era uma criança, né, estava modificando a dentição. Enfim, eu tendo a acreditar que ali, naquele lugar, não tem o corpo do menino Evandro. O que você acha? Você acha que pode ter um mistério ali? Com certeza. E, infelizmente, casando um pouco com o que você falou, acontece muito de pessoas inocentes serem presas por crimes que elas não cometeram. Muitas vezes eu chego a fazer vídeos sobre esse assunto, né? Porque um dos casos dentro da minha área de pesquisa que é mais conhecida é justamente por ter meio que conseguido um perdão póstumo, né? Que foi comprovado depois pela linguagem que o rapaz era inocente. Não sei se você já ouviu falar, o nome do caso é Derek Bentley. É mais conhecido bem na minha área de pesquisa mesmo. O Derek, ele tinha 19 anos. Conta pra gente, Marisa. Ele, pelo que eu soube da vida dele, ele sofria de uma deficiência intelectual. Eu não consegui encontrar exatamente qual era a deficiência, mas os pais sempre levaram ele para apoio psicológico. Ele estudava em escolas voltadas para crianças com deficiência intelectual. Então, tipo assim, se sabia dessa condição que ele tinha. E quando ele tinha 19 anos, junto com um amigo dele chamado Chris, eles decidiram assaltar um armazém. Esse amigo dele tinha 16 anos. Eles iam invadir o armazém à noite, pegar algumas coisas que estavam lá e ir embora. Nisso, durante a movimentação da noite, os vizinhos acabaram percebendo, né, que tinha alguma coisa estranha. Eles chamam a polícia. Quando a polícia chega, eles rendem o Derek. Então, o Derek já estava imobilizado. E o Chris era o que estava com a arma. Nisso, o Derek, ele solta uma frase que era "Let him have it, Chris", que no inglês pode ter duplo sentido, pode significar tanto atira nele, quanto entrega a arma. Nisso, o Chris atira num policial e mata esse policial. E como ele era menor de idade, ele passou por um julgamento separado, né? Enfim, foi mandado para regime socioeducativo e por aí vai, ficou alguns anos e foi liberado, e o Derek foi considerado mandante do crime. Foi condenado à morte. Dessa fala. Foi condenado à morte e morreu na forca, se eu não me engano. E mataram ele. E depois que isso aconteceu, a família dele, a irmã e por aí vai, falaram, não, a gente tem que dar um jeito de investigar isso melhor, porque é muito estranho. Eles tinham um áudio onde supostamente ele teria confessado ser o mandante, falado que a intenção da frase era para atirar mesmo. Eles pegam essa gravação
enviam para um perito, né, especialista em linguística ou fonética forense, né, pode ser, acho que no caso eram os dois. Ele analisa esse áudio, né, pensa, esse caso é de 1940, então o áudio era completamente diferente. Ele analisa e ele percebe que o áudio estava cortado. A polícia manipulou o áudio para parecer que ele tinha confessado. Ele descobre isso através de uso de conectores, de artigos que se encontravam em posições que não fazia sentido, linguisticamente falando, não tinha como aquela frase ser construída daquela forma. Eles levam a partir daí a consideração de que ele tinha uma deficiência intelectual, que a frase tinha duplo sentido, e eles entendem que foi tudo manipulado pela polícia para ele, entre aspas, confessar um crime. E essa pessoa foi morta? Foi morta pela pena de morte, né? Ele foi condenado. Aí depois, né, que essa investigação saiu, foi inclusive muito bem feita a partir desse momento, mas infelizmente foi tardia, né? Aí sim ele recebeu um perdão póstumo e... E você estudou todo o caso, Marisa? Sim, eu conheci... porque quando eu fui produzir meu TCC, minha professora pediu para trazer alguns exemplos de casos, né, que tiveram esse pezinho dentro da linguística forense, e esse foi um que me marcou muito. E olha que interessante, né? Você procurou uma área, né, profissional, e olha a riqueza, né? Porque a Marisa, para quem não sabe, ela estudou letras, né? Com o teu major é a língua inglesa, não é isso? Sim. Com foco na língua inglesa. E ela está querendo hoje estar atuando, né, nessa área da perícia fonética, correto? Olha que importante esse trabalho, porque Sim. você acabou de contar algo, né, para as pessoas aqui, e a gente está falando de 1940, que tem, enfim, uma outra tecnologia, completamente diferente de hoje da tecnologia digital, aquela época era analógica. E olha o que a manipulação faz. É a mesma coisa do caso Evandro, porque eles também, aqueles policiais militares, além de sádicos, né, eles gravaram o sadismo deles, né? Então, assim, que eles pegaram e gravaram toda a tortura, e aí eles pegaram e só, né, retiraram aquele pedacinho que interessava, que era a confissão. Mas cadê o resto? Cadê o antes? Como é que a gente chegou nessa confissão? E eles diziam, não tem, só tem esse pedaço, que é uma manipulação, exatamente como você está comprovando aqui. E a gente vai ter que trazer esse caso agora, porque a Marisa acabou de contar o caso, a gente vai ter que trazer ele para investigação criminal. Com certeza, eu já adianto que é um caso que não tem nada em português praticamente sobre Nada? A gente vai ter que fazer ele com você. Porque ele é muito interessante mesmo. Você já está convidada, Marisa. Que bom, pode deixar, eu vou pesquisar ainda mais, porque teve algumas coisas assim que, justamente por ele ser pouco conhecido, só ter mais fontes em inglês é aquela coisa que tem que cutucar mesmo. E isso me lembra um outro caso de injustiça também. Qual é o outro? Você também gosta de uma injustiça, né? Não que eu gosto, eu acho que... Gosta de atuar na área da injustiça, Sim, porque para fazer justiça a gente precisa descobrir as injustiças. Sim, eu acho muito importante mencionar isso, né? Esse outro caso foi um que eu descobri recentemente, enquanto eu estava pesquisando um caso de um serial killer. E basicamente vai envolver uma família, que era o Timothy Evans, eu acho que era o nome dele. A esposa dele era a Burley, e eles tinham um filhinho que tinha 2 aninhos. Eles se mudaram para um apartamento, mas eles não sabiam que no andar de baixo morava um serial killer, que era o Christy Hegg, era esse o nome dele. Ele basicamente convidava mulheres do convívio dele, tipo vizinhas e tal, aquela pessoa que não quer suspeitar que ele era um assassino, levava essas mulheres para o apartamento, abusava e assassinava, e ele escondia o corpo ali mesmo no apartamento. Não sei como que ninguém percebeu o cheiro, essas coisas, né? Porque eu já conversei com alguns legistas, né? Sempre insuportável. É insuportável. Será que ele tinha a tecnologia do Dahmer? Não faço ideia. Se bem que o Dahmer também tinha a questão da manipulação também, né? Ele era muito manipulador. Mas, enfim, né? A esposa do Timothy acaba meio que indo pro apartamento do Chris Hegg, porque ele ia ajudar ela numa coisa, não sei o quê. Ela desaparece. Some. E o bebezinho também. Aí matou a criança. Descobrem que ele... na época eu não sabia que era o Chris, né? Mas descobrem que a esposa e o bebê tinham sido assassinados, porque esses 2 corpos ele colocou no jardim do prédio. Também não sei como que ninguém percebeu essa movimentação, mas estava lá. Nisso, a polícia acaba incriminando o marido. Hoje em dia, a gente sabe que ele confessou o crime sob tortura. Na época, não se sabia disso. E, para piorar, além dele ter sido forçado a confessar pelo seu assassinato,
que ele assassinou o próprio filho e a própria esposa. Uma confissão mega pesada. Sim. Foi confessado sob tortura e, além de tudo isso, a principal testemunha contra ele era o próprio serial killer, era o próprio Chris Hagen. Ele foi até o julgamento testemunhar contra ele. E quando aconteceu isso? Isso eu acho que foi na década de 50, também na Inglaterra. Na Inglaterra. E como é que se chegou depois ao verdadeiro? Se chegou ao verdadeiro, bom, depois de um tempo, né, ele continuou matando. Os serial killers têm muito disso, de quando eles conseguem passar impune, parece que dá um gás neles, eles começam a matar mais, aí ele mata a própria esposa. Nisso o Timothy já tinha morrido, porque ele foi condenado à morte também, morreu na forca. Ou seja, uma segunda pessoa morrendo de forma injusta. Na pena de morte, sim. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.